Meus irmãos, nós vamos então dar aqui continuidade à nossa série de exposições no livro de Atos. Você deve ter visto aqui atrás que nós estamos na nossa terceira temporada. Se você é novo por aqui e não entende isso, eu posso explicar. Significa que é o terceiro ano em que nós estamos reservando alguns meses para expor esse livro sequencialmente. A cada semana, então, nós vamos avançando um pouco nele e cremos que em breve poderemos, então, concluir este livro e a igreja terá sido bastante edificada, como já tem sido ao longo desses anos. Meus irmãos, então, para isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 18. E nós vamos ler dos versículos de número 18 ao número 28. Semana passada chegamos no capítulo 14, no capítulo 18, quer dizer, e hoje nós vamos então concluir esse capítulo. Atos 18, de 18 a 28. Podemos ler? Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo que ele ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Oremos, meus irmãos. Ó Pai querido, Tu és um Deus bondoso e o Senhor sempre cuidou do seu povo. E nesse cuidado providencial e sobrenatural, o Senhor sempre alimentou o seu povo. O Senhor alimentou aqueles que libertou do Egito, no deserto, com um maná do céu. E também através de Jesus, o Senhor alimentou uma multidão, multiplicando pães e peixes. E nessa manhã, Pai, o nosso desejo é que outra vez o Senhor tenha misericórdia de nós e nos alimente. Somos discípulos Teus, nós também fomos libertos do império das trevas e estamos nas Tuas mãos, totalmente dependentes de Ti. Alimenta, Deus, a nossa alma com a Tua palavra viva e eterna. Quanto a mim, Deus, nessa manhã eu Te peço que o Senhor me dê graça para compartilhar com meus irmãos esse alimento espiritual. Que todos nós, ó Pai, saiamos daqui satisfeitos com a Tua palavra. É o que eu Te peço em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto de transição. O que nós vemos ao longo desses 11 versículos
é a transição da segunda viagem missionária de Paulo para a sua terceira viagem missionária. E já de início, uma coisa que me chama muito a atenção, não apenas nesse texto que nós lemos hoje, mas em todo esse livro de Atos, é esse nível máximo de engajamento missional que esses cristãos do primeiro século demonstravam. No texto que nós lemos hoje, 4 pessoas são aqui mencionadas e todas elas estão altamente engajadas na missão de levar o evangelho adiante. Poderíamos dizer que essa igreja do primeiro século era uma igreja cuja temperatura evangelística estava no seu nível máximo. Eles eram missionalmente aquecidos, de forma que você olha para esta igreja e todos estão envolvidos na missão. Cada um, de acordo com aquela capacidade que recebeu de Deus, dá a sua contribuição pessoal para que esse evangelho não fique ali confinado em Jerusalém, mas que ele se expanda e atinja assim os confins da terra. Todos estão na missão, todos estão pessoalmente engajados nela. No texto que nós lemos hoje, nós temos pelo menos 4 exemplos de homens de Deus que estavam diretamente engajados, diretamente comprometidos com essa missão de Deus. Então, o primeiro deles que eu quero destacar é o apóstolo Paulo. E eu quero aqui destacá-lo como um apóstolo incansável. Na narrativa que nós lemos, diz que ele ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. E se você lembra bem daquilo que você ouviu aqui no domingo anterior, você vai lembrar que Paulo decidiu permanecer em Corinto por mais um tempo, mesmo tendo sofrido toda aquela adversidade. Os judeus levantaram-se contra eles, os judeus tramaram, contra ele e apresentaram uma denúncia ao governador. E com certeza a vida de Paulo esteve ali em risco, mas Deus foi misericordioso e usou aquela mesma autoridade, o procônsul Gálio, para que garantisse a liberdade de Paulo pregar o evangelho. Seria natural que nós esperássemos que depois de uma situação arriscada como essa, Paulo ligeiramente desse-o fora daquele lugar. Mas ele não o faz. Ele sabe que Deus havia feito uma promessa para ele, Deus havia aparecido para ele numa visão e havia prometido que tinha muita gente naquela cidade e que ele seria usado para alcançá-los e que por causa disso ele precisava falar e não se calar e não ter medo. Então Paulo parece que ele permanece ali naquela cidade por mais algum tempo, até discernir o tempo em que ele haveria de completar a missão que Deus tinha dado para ele e a necessidade então de seguir adiante. Então, quando chegou o momento certo, nós lemos nesse texto de hoje que Paulo começa a sua viagem rumo à Síria. E quando nós vemos essa palavra Síria, provavelmente vem à nossa mente aquele país da Síria que nós vemos na TV constantemente em guerra. Mas não é esse o caso. A Síria aqui está se referindo a uma província romana. E era, por exemplo, dentro dessa província da Síria que estava a Judéia. Então Paulo está em uma viagem e o objetivo dele é chegar na cidade de Antioquia. Exatamente pelo fato de que essa cidade serviu para ele como uma base para as suas viagens missionárias. Era a igreja de Antioquia que o enviava em missão. Mas antes então de embarcar, quando ainda estava no porto de Cencreia, o texto nos informa que Paulo rapou a cabeça devido a um voto que ele havia feito. E agora, o que é que a gente faz com uma informação desafiadora como essa? Ao que tudo indica, tratava-se aqui de um voto de Nazireu, conforme a gente vê regulamentado em Levítico capítulo 6, ou melhor dizendo, Números capítulo 6. Ao fazer esse voto,
Os crentes daquela antiga aliança tinham como objetivo demonstrar dedicação e demonstrar gratidão ao Senhor, talvez por alguma bênção que eles houvessem recebido. E por causa disso, durante esse tempo de dedicação, eles deixavam seu cabelo crescer e ao final daquele tempo, eles rapavam o cabelo e o ofereciam em sacrifício no templo, juntamente com outros elementos. É provavelmente nesse tipo de cerimônia que Paulo está sendo aqui referido. E o que nós precisamos pensar é como é possível que Paulo, sendo um ministro da nova aliança, esteja aqui envolvido numa prática da velha aliança. Justamente Paulo, que estava sempre envolvido em intensos debates contra aquelas pessoas que eram judaizantes, contra aquelas pessoas que queriam disseminar práticas e cerimônias judaicas dentro da igreja. Como é que Paulo agora se mete numa coisa dessas? Como é que nós podemos entender isso? Primeiramente, nós precisamos aqui lembrar que Paulo, assim como os outros apóstolos, viveram numa época de transição. Embora eles fossem pregadores do Evangelho, eles haviam nascido e ainda viviam no ambiente judaico, onde todas aquelas práticas, onde todas aquelas cerimônias e rituais tinham uma conotação não apenas religiosa, mas também uma conotação cultural e nacionalista. E é por isso que muitas vezes você olha para o livro de Atos e você vê os apóstolos, por exemplo, observando os horários de oração no templo. Outras vezes você olha para esse livro e esses mesmos apóstolos do Evangelho estão frequentando a sinagoga aos sábados e também fazendo votos. Isso inclusive vai se repetir quando nós chegarmos ao capítulo 21 desse livro. Além disso, meus irmãos, algumas das cerimônias judaicas neutras, elas foram consideradas como estrategicamente necessárias para que o Evangelho avançasse também dentro da comunidade judaica. É por isso que você vê, por exemplo, que quando a gente passou pelo capítulo 16, Paulo, querendo que Timóteo o acompanhasse em sua segunda viagem missionária, Paulo o circuncida, porque ele era de origem grega, seu pai era grego, e não sendo circuncidado, ele não teria livre acesso às sinagogas. Mas na condição de um homem circuncidado, Timóteo poderia entrar com Paulo nas sinagogas, pregar o evangelho aos judeus, e se Deus assim determinasse, alguns deles seriam salvos. Então era estrategicamente pensado que eles participassem de algumas práticas judaicas que fossem consideradas minimamente neutras. E em última instância, meus irmãos, para um judeu do primeiro século, o voto de Nazireu era uma forma habitual de demonstrar gratidão ao Senhor. E Paulo tinha muito que agradecer. Provavelmente aqui no contexto, Paulo estava agradecendo pelo livramento que ele havia recebido em Corinto, quando foi, de uma forma sobrenatural, impedido de ser preso e de ter o seu ministério paralisado. Então, meus irmãos, mesmo antes dele partir para Antioquia, Paulo chega na cidade de Éfeso. E lá ele deixa o casal Áquila e Priscila, que já estavam com ele em Corinto, apoiando em sua missão. Se vocês lembram bem, essa cidade de Éfeso, ela já havia aparecido antes. Se não a cidade exatamente, mas a região da qual ela era a principal cidade. Foi também no capítulo 16, quando nós lemos que Paulo desejou entrar na região da Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito de Cristo. Pois bem, Éfeso era a principal cidade da província da Ásia. E agora nós vemos Paulo entrar nessa província e entrar nessa cidade principal com uma facilidade enorme. Mas, contrariamente àquilo que nós esperaríamos, Paulo não se detém por ali. Ele passa por aquela cidade rapidamente, apenas para deixar esse casal,
E como para quem não quisesse perder o costume, Paulo entra numa sinagoga e prega o evangelho para eles. Para nossa surpresa, os judeus que os ouvem aceitam a palavra de bom grado e até insistem com Paulo para que eles permanecessem na cidade, a fim de continuar pregando o evangelho para eles. Mas aí, meus irmãos, contrariando todas as nossas expectativas, Paulo não cede. Ele diz: voltarei, se for da vontade de Deus. E então, embarcando, partiu de Éfeso. É o que nós lemos no versículo 21. Meus irmãos, por essa nós não esperávamos. Paulo não era o tipo de pessoa que desperdiçasse oportunidades de pregar o evangelho. Mas ao que tudo indica, o que ele tem aqui em mente é que o seu ministério em Éfeso vai durar um tempo considerável. E ele sabe que talvez a melhor decisão nesse momento seja voltar para a sua base missionária, a fim de se preparar melhor para a longa missão que ele terá em Éfeso, que durou pelo menos 3 anos. E assim, por fim, ele parte daquela cidade e chega ao porto de Cesareia, onde ele desembarcou e finalmente partiu para a sua cidade e para a sua igreja base na cidade de Antioquia, mas não sem antes fazer uma breve parada para saudar no caminho a igreja de Jerusalém. Quando ele diz assim que ele chegou no porto de Cesareia e ele subiu à igreja para saudá-la, os estudiosos bíblicos são unânimes em dizer que esse subir refere-se à cidade de Jerusalém, que ficava num nível mais elevado do que esse porto. E justamente depois ele desce para finalmente chegar na cidade de Antioquia. Estudiosos bíblicos estimam que ali Paulo teria permanecido cerca de 6 meses. E esse teria sido então o tempo necessário para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse recarregar as suas baterias, que ele pudesse prestar relatório de todos aqueles trabalhos que ele havia realizado na sua segunda viagem missionária, compartilhasse com aqueles irmãos todas as bênçãos que ele havia recebido ao longo daquela temporada, e assim ele pudesse planejar a sua próxima viagem, buscando inclusive discernir qual era a direção que Deus estava dando para ele, juntamente com todos os outros líderes daquela igreja. E assim, meus irmãos, quando nós chegamos ao versículo 23, em pouquíssimas palavras nós temos registrado o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Leia então comigo outra vez o texto do versículo 23. E assim diz: depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Meus irmãos, sabemos que o grande objetivo de Paulo era avançar a pregação do Evangelho, levando principalmente a lugares onde ela nunca havia sido antes anunciado. E é de se imaginar também que Paulo estava pessoalmente ansioso para finalmente chegar a Éfeso, é a cidade para onde ele vai em seguida, para ali estabelecer um ministério e fazer o Evangelho avançar na província romana da Ásia. Mas antes disso, é interessante observar que ele não vai para Éfeso diretamente. Não, ele permite-se algum tempo, parando em regiões da Galácia e Frígia, com o objetivo de fortalecer os discípulos que ali estavam. Paulo, então, é como se ele estivesse detendo toda a sua ansiedade, detendo toda a sua expectativa de chegar numa região que ainda não havia sido, onde não havia sido anunciado a palavra de Deus de forma abundante, e ele considera necessário investir antes algum tempo, passando outra vez por essas cidades onde ele mesmo já havia anteriormente estabelecido igrejas. E o objetivo dele tão somente é fortalecer todos os seus discípulos. E daqui nós podemos entender que Paulo não era apenas um grande missionário do primeiro século, mas Paulo era também um grande pastor.
Ele não estava apenas interessado em ganhar mais e mais pessoas para Cristo, ele também se interessava que essas pessoas que haviam recebido o Evangelho da Graça, que eles fossem fortalecidos, que eles fossem adequadamente discipulados, que eles fossem pessoalmente acompanhados. E é por isso que nós vemos Paulo, então, investir esse tempo aqui na região, antes de chegar a Éfeso. Portanto, meus irmãos, ao observarmos o apóstolo Paulo em missão, logo nós somos impactados pela intensidade do seu compromisso com a causa do Evangelho. Acompanhamos esse homem ao longo de vários capítulos do livro de Atos, e o que nós podemos perceber é que simplesmente Paulo não para. Ele está o tempo todo em ação. Eu não estou aqui querendo dizer com isso que ele não se desse tempo necessário para descansar e para respeitar os limites do seu corpo, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que em momento algum nós vemos Paulo falar em parar a missão. Em momento algum nós vemos Paulo interessado ou mesmo cogitando a possibilidade de se aposentar. Com ele, meus irmãos, nós aprendemos que discípulos de Cristo, cristãos que somos, nós precisamos estar dispostos a nos desgastarmos pelo avanço do Evangelho da graça de Deus. Era exatamente isso que Paulo estava fazendo o tempo todo. Ele estava levando o ministério à exaustão. Paulo não estava ali trabalhando pela causa do Evangelho num nível confortável. Todo o tempo, nós vemos Paulo trabalhando até o ponto de se desgastar. Meus irmãos, se a essa altura do seu ministério, Paulo resolvesse parar, não seria totalmente compreensível. A essa altura do campeonato, depois de ter feito tudo quanto ele já havia feito pela causa do Evangelho, quem ousaria censurá-lo se Paulo resolvesse se aposentar? Depois de tantos perigos que ameaçaram a sua vida por causa do Evangelho, quem não concordaria que Paulo finalmente parasse, que ele agora se dedicasse ao cuidado da equipe pastoral na igreja de Antioquia, talvez inclusive treinando uma outra geração de missionários para que desse continuidade ao trabalho transcultural que ele havia iniciado. Entretanto, Paulo, meus irmãos, não considera essa possibilidade. Paulo está realmente disposto a se desgastar em prol da obra de Deus. E o que me impressiona nisso tudo não é que uma pessoa se disponha a se desgastar, porque isso nós vemos pessoas fazendo o tempo inteiro. Na nossa sociedade, há muitas pessoas que estão se desgastando nos vícios, nas drogas. Há outros tantos que estão se desgastando com imoralidade, com pornografia. E não são poucos nos nossos dias que estão se desgastando numa busca incansável por riquezas. O fato de uma pessoa querer se desgastar ou se permitir desgastar não é tanto que me impressiona. O que me causa espanto é alguém querer se desgastar pela causa do Evangelho. A todo tempo nós vemos pessoas se esforçando no nível máximo, mas sempre em busca dos seus próprios interesses. E aqui está um homem se esforçando no seu nível máximo pelos interesses do reino de Deus. Isso é algo totalmente contrário à nossa natureza humana pecaminosa. Isso é algo totalmente anormal para o homem natural. Paulo, o apóstolo incansável, mais tarde escreveria uma carta na qual nós podemos perceber o que é que estava por trás desse seu ímpeto missionário. Ele escreve aos Coríntios dizendo que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, diz Paulo, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos,
Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Você consegue perceber nesse texto qual era o segredo de Paulo para trabalhar pelo reino de Deus de uma forma incansável? O segredo de Paulo é que ele permitia se desgastar no presente, porque os seus olhos estavam fixos no futuro. Paulo, meus irmãos, não se dedicava à obra de Deus fazendo conta daquilo que ele havia renunciado, ou daquilo que ele estava renunciando para servir ao seu Senhor. Paulo não estava engajado na missão, viajando de um lado para o outro, enquanto se lamentava de todos aqueles sofrimentos, de todas aquelas adversidades, de todas aquelas perseguições que ele enfrentava pela causa do Evangelho. Não, meus irmãos. Paulo considerava apenas uma coisa: a glória eterna, que pesa mais do que qualquer renúncia, qualquer sofrimento, qualquer perigo ou mesmo qualquer desgaste que ele pudesse experimentar nessa vida. E eu pergunto, será que você e eu não deveríamos seguir o seu exemplo? Você não acha que nós, como cristãos que foram alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, não deveríamos também, no poder do Espírito Santo, entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, para que ela fosse desgastada no serviço do seu reino eterno? Será que nunca passou pela sua cabeça que a missão cristã não deveria ser encarada por nós, não como o ápice da vida cristã, não como o ápice, o nirvana, digamos assim, do discipulado cristão? A missão deveria ser para nós uma parte essencial do nosso discipulado. A missão não deveria ser visto como algo apenas para aqueles cristãos de primeira classe, super crentes. A missão foi feita e foi entregue a toda a igreja de Cristo. Paulo também nessa mesma carta escreveu que a missão era tarefa de todos, quando ele disse que todos quantos foram reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, receberam também da parte de Deus o ministério da reconciliação. Todos quantos foram, portanto, reconciliados com Deus, têm a missão de levar o Evangelho adiante para que outras pessoas que agora estão em inimizade com Deus possam também ser reconciliados com Ele e desfrutar da paz com Deus por meio de Cristo. A história de Paulo, ela nos mostra que é possível que nós entreguemos as nossas vidas na mão de Deus e que inclusive permitamos nos desgastar nesse serviço do Rei. Mas, meus irmãos, Paulo não é o único. Paulo não é o único exemplo. Paulo não é o único homem que está assim entregue nas mãos de Deus para isso. Ao longo do texto nós vimos também um outro personagem. É Apolo. E Apolo é aqui demonstrado, ou é aqui apresentado como um pregador apaixonado. É interessante observar que Apolo é inserido na narrativa de Atos de uma forma repentina. E a sua breve história está aqui quase funcionando como que um parênteses dentro dessa biografia de Paulo. Como você verá em capítulos seguintes, o ministério de Paulo ele se concentrará por 3 anos na cidade de Éfeso. E aqui esses versículos de 24 a 28 estão então funcionando como um contexto para nós entendermos o que aconteceu em Éfeso antes que Paulo chegasse lá. De forma que quando nós chegamos no versículo 24, nós lemos que, enquanto Paulo então estava visitando todas aquelas igrejas da região da Galácia e Frígia, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Paulo não havia ainda chegado a Éfeso, mas Deus já estava atuando lá. Deus já estava preparando o ministério dele naquela cidade, e para isso, além de Áquila e Priscila, Deus havia levantado um terceiro servo seu, chamado Apolo.
Nesses poucos versículos que nós temos aqui, nós temos informações relevantes sobre ele. Primeiramente, somos informados de que Apolo era um judeu, mas ao mesmo tempo nós somos informados que ele havia nascido fora da Judéia. Ele era um judeu por uma questão de ascendência étnica e ascendência religiosa, mas na verdade esse homem havia nascido no Egito, na cidade de Alexandria. E entender um pouco acerca dessa cidade é assim, bastante útil para que depois você possa entender todas as descrições que Lucas faz acerca desse homem. A cidade de Alexandria era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era uma cidade egípcia que havia se destacado na antiguidade por uma intensa atividade filosófica e intelectual. Era nessa cidade, por exemplo, que estava localizada a maior biblioteca do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. Foi nessa cidade também em que foi feita uma famosa tradução do Antigo Testamento para a língua grega, chamada Septuaginta, que ainda hoje é muito importante para os estudos teológicos. Era nessa cidade também que nasceram e viveram homens intelectuais, filósofos, como Filo, um judeu do primeiro século, que teve uma influência marcante naquela época. E por fim, meus irmãos, era nessa cidade também, ou foi dessa cidade também, que a igreja de Cristo teve alguns dos seus mais importantes pais, como Orígenes, Clemente, Atanásio e Cirilo. E tudo isso, meus irmãos, então é muito importante para que nós entendamos o que vem após essa descrição. O texto que nós lemos destaca algumas características desse servo de Deus, Apolo. Primeiramente, diz que ele era um homem culto. Apolo era alguém erudito. E aí você entende que alguém que nasceu numa cidade, como essa, provavelmente tinha tido grandes oportunidades de estudar bastante e de adquirir bastante erudição. Também o texto que nós lemos diz que ele tinha grande conhecimento das Escrituras. Ele era um judeu que nasceu numa cidade altamente intelectualizada, onde havia com certeza grandes mestres da Bíblia, e por causa disso ele tinha grande conhecimento das Escrituras. Também o texto nos diz que ele fora instruído no caminho do Senhor, de forma que a gente pode entender a partir disso que o seu engajamento com as Escrituras não era algo apenas intelectual. Ele havia sido pessoalmente ensinado a temer a Deus. E por fim, esse texto nos diz que com grande fervor ele ensinava e falava com exatidão acerca de Jesus Cristo. A seguir, então, meus irmãos, o texto nos mostra que Apolo, ele se destacava não apenas por essas habilidades, mas que ele era também um homem de atitude, porque assim que ele chegou à cidade de Éfeso, o versículo 26 nos diz que logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Apolo, então, era um homem erudito, mas ele não era um teorético, ele era um homem prático. E assim, chegando na cidade de Éfeso, ele não perdeu tempo. E de forma semelhante a Paulo, ele também partiu diretamente para a sinagoga, à espera de uma oportunidade de compartilhar a mensagem acerca de Jesus Cristo. Entretanto, há aqui um detalhe curioso demais. Apesar dele ser um homem tão culto, apesar dele ser um homem tão conhecedor da palavra de Deus, Lucas faz questão de destacar que ele conhecia apenas o batismo de João. O que será que Lucas está querendo dizer-nos com isso? Como é possível que um homem que é um profundo conhecedor das Escrituras, ao mesmo tempo só conheça o batismo de João, que é um evento encontrado bem no início dos evangelhos? Primeiro, então, você precisa levar em consideração
que a esta altura, quando se fala em Escrituras, o que está sendo referido é apenas o Antigo Testamento. Ele, portanto, era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Provavelmente não tinha ainda conhecimento acerca dos evangelhos. E além disso, é possível que Lucas esteja querendo nos dizer com isso, que o seu conhecimento preciso acerca de Jesus Cristo estava restrito, se podemos dizer assim, estava restrito ao conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento. Tudo que ele podia dizer com precisão acerca de Cristo era baseado naquilo que ele conhecia do Antigo Testamento. Todos aqueles tipos, cerimônias, profecias acerca de Cristo, Apolo dominava isso muito bem, e dentro desse âmbito ele poderia falar com precisão, podia falar com exatidão. Porém, além disso, o seu conhecimento só ia até o período em que João Batista estava batizando pessoas no Rio Jordão. O que é que nós podemos então entender com isso? Que muito provavelmente o conhecimento de Apolo acerca de Cristo estava restrito às instituições da antiga aliança. Meus irmãos, o batismo de João, apesar das aparentes semelhanças, ele não é igual ao batismo praticado pelos apóstolos e depois por seus sucessores na igreja do primeiro século. O batismo de João, meus irmãos, é uma instituição da antiga aliança, ou da velha dispensação do pacto da graça, que foi regulamentada por Moisés. Ele, portanto, era um batismo de arrependimento. Quando você vê João ali no Rio Jordão batizando pessoas, através daquele ritual de lavagem, aquelas pessoas estavam demonstrando o seu arrependimento ao tomarem consciência do quanto elas estavam afastadas da obediência à lei de Moisés. Elas estavam ali expressando de uma forma pública, de uma forma visível, de uma forma dramática, o quanto elas estavam arrependidas por haverem transgredido a lei e o quanto elas se viam necessitadas do perdão e purificação divinos. Já o batismo cristão é uma instituição da nova aliança. Essa nova aliança que foi então inaugurada e consumada em Cristo. E, portanto, o batismo cristão representa a inserção do cristão na comunidade da aliança, pela graça de Deus e por meio da fé em Jesus. O batismo cristão ele foi instituído após a morte e ressurreição de Jesus. Está ali registrado na grande comissão que Jesus mesmo deu a todos os seus seguidores, e ele começou a ser praticado no dia de Pentecoste, após o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo que ali estava reunida. Portanto, meus irmãos, quando nós lemos que Apolo não conhecia, ou que ele conhecia apenas o batismo de João, nós não podemos ser dogmáticos demais acerca disso, mas as evidências apontam para a possibilidade ou a probabilidade de que ele conhecia muito pouco, ou que ele era bastante limitado no conhecimento das realidades da nova aliança. Ao que tudo indica, Apolo, ele era versado na promessa do Messias, mas ele tinha conhecimentos limitados acerca do cumprimento dessa promessa. E é justamente por isso que quando Áquila e Priscila o ouvem falar na sinagoga, eles logo perceberam essas deficiências. E assim ele se dispõe para ajudar Apolo a vencer essas falhas, preencher lacunas do conhecimento, explicando para ele com mais exatidão o caminho de Deus. E ao que tudo indica, Apolo recebeu isso de bom grado, porque depois de algum tempo, quando ele desejou pregar o evangelho na Acaia, Corinto,
os irmãos da cidade de Éfeso o encorajaram e até escreveram uma carta o recomendando para os irmãos da cidade de Corinto, entre os quais Apolo foi usado de uma forma poderosa por Deus para evangelizar principalmente os judeus que estavam lá. E isso também sinaliza para nós uma outra atitude deste homem. Ele não apenas pregava o evangelho prontamente, mas ele estava também disponível para enfrentar novos desafios pela causa do evangelho. Assim sendo, meus irmãos, com Apolo nós aprendemos que nós, crentes em Cristo, devemos ser humildes e devemos ser também ensináveis. E que por mais conhecimento ou habilidades naturais que cada um de nós tenha, nós devemos estar sempre dispostos a dar ouvidos àquelas pessoas que têm mais experiências do que nós e àquelas pessoas que podem nos ajudar a desenvolver melhor o nosso ministério. Eu penso que desde que a vida cristã é um processo crescente de aprendizagem, cristãos autênticos, eles devem estar dispostos a aprender sempre. Afinal de contas, discípulo significa aluno. E um autêntico discípulo de Cristo é alguém que está o tempo todo desejoso e disponível, disposto para aprender mais e mais. Além disso, essa breve história de Apolo ilustra muito bem um princípio que é extremamente útil para quando nós estamos recrutando, para quando nós estamos selecionando e também desenvolvendo novos líderes. É que no contexto da Igreja de Cristo, não apenas conhecimentos e habilidades naturais devem ser levados em consideração, mas principalmente as atitudes desse futuro líder precisam ser observadas. Apolo, ele tinha diversas habilidades, predicados naturais, mas não era apenas isso. Ele era um homem de iniciativa e ele era um homem humilde e ensinável. E isso, meus irmãos, é algo que nós precisamos levar em consideração quando nós vamos aqui apontar líderes, quando nós aqui vamos indicar oficiais, quando nós vamos indicar pessoas para exercer o sagrado ministério. Nós não podemos apenas atentar para as suas habilidades naturais. Elas são importantes, mas não são tudo. Elas são importantes, mas mais do que habilidades naturais, nós precisamos ver se essas pessoas têm atitudes de cristãos autênticos. Porque habilidades naturais aponta apenas para algo que até os ímpios têm. Os ímpios também têm habilidades para falar em público, emocionar pessoas, liderar pessoas. Mas as nossas atitudes é que podem evidenciar um coração que foi de fato regenerado. São as nossas atitudes que podem revelar o novo nascimento ou a ausência dele numa pessoa que está na iminência de se tornar líder dentro da Igreja de Deus. E nós então não podemos adotar aquela mentalidade do mercado, em que a pessoa precisa apenas saber, a pessoa precisa apenas ter habilidades. Antes de tudo, é necessário que ela tenha um caráter transformado. E, finalmente, meus irmãos, à medida que nós avançamos nesse texto, nós temos outros dois personagens que nos dão uma lição de como todos nós deveríamos estar sempre e sempre engajados na missão. Eu chamo a sua atenção, então, no versículo 26, para o casal Áquila e Priscila, os quais são apresentados aqui como uma família acolhedora. Meus irmãos, se você lembra bem, esses dois personagens, eles já haviam sido introduzidos no início do capítulo 18, sobre o qual nós ouvimos na semana passada. Eles foram encontrados por Paulo na cidade de Corinto. E isso logo no início do seu ministério naquela cidade. Pois bem, na porção que nós estamos então expondo hoje,
esse casal já não está mais vivendo na cidade de Corinto. Eles foram flexíveis o bastante para deixar aquela cidade e agora eles foram levados por Paulo a estabelecer residência em Éfeso. Provavelmente para dar início à pregação do Evangelho naquele lugar, para criar pontes que no futuro facilitassem, inclusive, o ministério do apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, além dessa flexibilidade, o que mais me chama a atenção nesse casal é como eles fizeram da hospitalidade uma maneira de participar ativamente na missão. Observe aqui que, diferente de Paulo, em nenhum lugar se menciona que eles ocupassem cargos importantes dentro da igreja. Áquila não é apóstolo, Áquila provavelmente não é presbítero, Áquila não é sequer mencionado como um evangelista. Áquila e Priscila são pessoas simples, mas que na sua simplicidade usam a hospitalidade cristã para levar a mensagem do evangelho adiante. No texto que nós então consideramos na semana anterior, eles abriram a sua casa para apoiar o ministério evangelístico de Paulo, de forma que eles se tornaram cooperadores de Paulo naquele ministério, à medida que Paulo foi morar com eles. Por outro lado, eu penso também que, diferente de Apolo, nunca é mencionado no texto habilidades naturais que esse casal demonstrasse. Eles não são descritos como pessoas eloquentes, eles não são descritos como pessoas dotadas de alguma capacidade que de alguma forma chamasse a atenção dentro da igreja. Eles são o exemplo clássico daquilo que nós podemos chamar de leigos. Mas o que mais me impressiona é que eles não fizeram disso uma desculpa para se manter à margem da missão, como acontece hoje nas nossas igrejas. Os leigos, eles se sentem eternamente desculpados para não participar da missão. Eles pensam, deixemos isso para os que são pastores, para os que são missionários oficialmente treinados e enviados. Priscila e Áquila nos mostra que não, embora eles não tivessem todos esses predicados esboçados tanto por Paulo quanto por Apolo, a missão de Deus é algo que precisa do engajamento de todos os crentes. E como é que eles então conseguiram fazer isso? A Bíblia diz que esse casal fez da hospitalidade a sua principal estratégia missionária. Sempre que esse casal é mencionado no Novo Testamento, e isso acontece não apenas aqui no livro de Atos, mas também em algumas epístolas, você pode perceber que eles são mencionados sempre numa atmosfera de hospitalidade. Parece que esse casal ele está sempre descobrindo novas formas de aplicar a hospitalidade em prol do avanço do Evangelho. No início do capítulo 18, eles abrem a sua casa para apoiar o ministério de Paulo. Agora, no final do capítulo 18, eles abrem a sua casa para ensinar a palavra de Deus a um novo pregador. Perceba como eles evoluíram. No início do capítulo, eles apenas acolhiam missionários. Agora, no final do capítulo, eles abrem a sua casa e o que eles estão fazendo? Eles estão investindo no treinamento de um obreiro. É a mesma hospitalidade, mas que a cada tempo, de tempos em tempos, ela vai ganhando novas utilidades. Eles vão aplicando essa mesma hospitalidade em situações diferentes, contextos diferentes, a fim de cooperar com a causa do Evangelho. Um dia, quando você chegar em Romanos, capítulo 16, versículo 3, você vai descobrir que mais tarde, passados muitos anos dessa cena que nós lemos aqui, Paulo resolveu então escrever uma carta para os irmãos que viviam em Roma. E quando ele chega no finalzinho dessa carta, ele diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo.
Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, quando chegou essa época de Paulo escrever essa carta, eles já não viviam em Corinto, eles já não viviam em Éfeso, eles já tinham voltado para Roma. Mas mais interessante é que eles também não haviam pendurado as chuteiras. Eles continuavam trabalhando e ativamente envolvidos na causa do Evangelho, agora não apenas hospedando missionários, agora não apenas contribuindo na formação de obreiros, mas eles haviam aberto a sua casa para receber a igreja de Deus. Eles também investiam na plantação de novas igrejas. Então, meus irmãos, com esse casal acolhedor, Áquila e Priscila, nós aprendemos que não são necessários cargos eclesiásticos, que não são necessárias habilidades extraordinárias para que você e eu nos engajemos na missão. Cada um de nós deve colaborar com essa missão com aqueles recursos que recebeu do Senhor. Cada um deve pôr em pleno realmente funcionamento as ferramentas que recebeu do Senhor para servi-lo em sua obra. Especialmente nesse texto, nós somos então exortados a praticar a hospitalidade, a fim de quê? A fim de criar pontes para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Eu creio, meus irmãos, que a hospitalidade ela é uma ferramenta poderosa, porque ela pode criar um ambiente seguro, um ambiente acolhedor o suficiente para que o Evangelho seja melhor ensinado e melhor entendido. Principalmente quando nós levamos em consideração esse mundo individualista que nós temos, um mundo em que há uma certa idolatria pela privacidade pessoal. A hospitalidade permite-nos demonstrar em atitudes, ou permite-nos exemplificar em atitudes esse Evangelho que nós pregamos com as nossas palavras. Mas, meus irmãos, talvez quando você vê um casal engajado, atuante, como esse, você pode ser tentado a pensar que eles fossem assim, porque talvez tivessem uma vida muito boa, porque talvez vivessem numa condição muito confortável. Você pensa, eles não poderiam ter a vida que eu tenho. Não é possível que eles enfrentassem as mesmas dificuldades que eu enfrento e ainda assim se mantivessem ativamente envolvidos na missão. E, meus irmãos, a partir das evidências bíblicas, o que eu posso dizer é que não era esse o caso. Parece que nós temos aqui um casal de pessoas realmente comuns, como eu e você. Primeiramente, profissionalmente, eles não estavam no topo da pirâmide social daquela época. Eles eram apenas fabricantes de tendas, um trabalho manual, um trabalho braçal. Esse casal ganhava a vida literalmente na força do seu braço. E além disso, se você lembra bem do início do capítulo 18, eles eram italianos. Eles eram oriundos de Roma. E eles estavam anteriormente em Corinto e agora em Éfeso, porque eles haviam sido expulsos pelo imperador. Ou seja, esse é um casal que não está vivendo em situações normais. Eles vivem num contexto de adversidade, eles estão em exílio. Quando vocês lerem acerca das grandes coisas que esses dois fizeram pela causa do Evangelho, lembrem-se sempre disso, eles estão em sofrimento. Desde que eles foram exilados, desde que eles foram expulsos de Roma, quantas coisas, quantos planos e quantas pessoas queridas não ficaram para trás nesse processo. E não é à toa que parece que logo que as situações políticas então permitem, eles voltam para Roma. De forma que quando Paulo escreve sua carta para aquela cidade, nós somos informados que eles já haviam regressado para lá. Então esse é um casal que está enfrentando adversidades, mas que também não faz da adversidade uma desculpa para se manter à margem da missão. Apesar do sofrimento, apesar das lágrimas,
apesar das perdas, eles continuam em missão com Deus. E eu creio que eles nos dão um grande exemplo. Apesar de todo o sofrimento que eles enfrentaram, eles não se tornaram amargos. Eles são descritos como pessoas extremamente dóceis. Veja, por exemplo, nessa situação em que eles vão à sinagoga, encontram lá Apolo pregando, percebe que eles têm deficiências. Esse casal é discreto o suficiente para não corrigi-lo em público. Ele os convida para a sua casa, para ali ensiná-lo de uma forma pessoal, de uma forma discreta, de forma que o ministério de Apolo não ficasse descredibilizado na cidade de Éfeso. Eu gosto de imaginar que, como italianos que eles eram, eles devem ter se aproximado de Apolo no final da reunião na sinagoga e convidado para irem à sua casa e, quem sabe, comer uma pizza, um espaguete original, autêntico. E talvez Apolo nem imaginasse que por trás daquele convite tão bom, agradável, estava a intenção de ensinar-lhe com mais exatidão acerca do caminho de Deus, acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então veja como, apesar de tudo, nós temos aqui um casal dócil, um casal amável e um casal verdadeiramente disponível nas mãos de Deus para ser usado por Ele com aquilo que eles têm. E, meus irmãos, para concluir essa mensagem, eu gostaria que você não saísse daqui apenas encantado com Paulo, com Apolo, com Áquila e Priscila. Eu realmente gostaria que você, olhando para esse texto, não perdesse de vista o grande e o verdadeiro protagonista que é Deus. Por mais impressionante que seja o trabalho de Paulo, Apolo, Priscila e Áquila, nós não podemos deixar de ver que é Deus que está por trás de toda essa história, conduzindo, comissionando e dirigindo tudo quanto nós lemos nela. Mais uma vez aqui eu volto para essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no trecho em que ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento, pois nós somos cooperadores de Deus. Não é interessante isso? Apesar dessa contribuição singular que cada um deles deu, Paulo tem plena consciência e ele inclusive ensina que eles não são nada, eles não são celebridades do movimento missionário. Eles realmente não são nada, porque apesar de tudo do que eles tinham feito, se Deus mesmo não estendesse a sua mão, fizesse algo extraordinário e produzisse o crescimento, eles mesmos não poderiam fazê-lo. Portanto, meus irmãos, nós devemos ter em vista que, apesar de quaisquer dons, quaisquer capacidades extraordinárias, o resultado da missão não depende de nós. O resultado da missão depende de Deus, que nos dá todas essas capacidades. Precisamos levar sempre em consideração que o resultado da missão não depende dos nossos esforços. Depende sim da vontade de Deus. É Deus que faz a coisa acontecer. A missão, portanto, não pertence à Igreja de Cristo. A missão pertence ao próprio Cristo. Ela é a missão de Deus. É Deus que, através dos séculos, está executando o seu plano redentivo a fim de salvar os eleitos de todo o mundo. E a nós cabe simplesmente o privilégio de nos tornarmos cooperadores na missão de Deus. Que assim, portanto, Deus nos abençoe e nos desperte para que todos nós estejamos ativamente participando da sua missão. Amém.